Olá, pessoal! Bom, hoje na nossa segunda aula do curso Google Earth Pro em sala de aula, para os participantes do polo de Santo Antônio da Patrulha, a gente vai trabalhar com duas ferramentas que podem possibilitar diversas atividades e análises no programa. São elas para obter altitudes e gerar perfis de elevação e também para exibir imagens históricas. Eu vou sempre retomar com vocês as ferramentas que a gente usou antes, para que fique bem claro, né? Então, a primeira coisa, quando você abre o programa, o que a gente tem que fazer é buscar por onde a gente pretende, para onde a gente pretende ir, no caso, né? Eu vou digitar aqui Santo Antônio da Patrulha. Ele vai voar lá para Santo Antônio, aí onde vocês estão. E agora eu vou procurar pelo Polo Universitário de Santo Antônio. Então, ele vai me aproximar do polo. Bom, vou dar zoom. Lembrando sempre que quando a gente aumenta ou diminui o zoom, isso muda, né, nosso ângulo de visualização. Isso nem sempre facilita na hora que a gente tem que usar algumas ferramentas. Então, quando vocês aproximam, para deixar em 90 graus a visualização, cliquem sempre no R no teclado. Bom, aqui eu tenho então o polo. Hoje, a primeira ferramenta que a gente vai usar novamente é a régua, aqui em cima. E na régua eu vou para o caminho. Vocês se lembram que eu tinha marcado com vocês o polo, né? E uma casa. Bom, então, nesse caminho, eu vou fazer, por exemplo, o caminho entre o polo e uma nova casa fictícia, então. Então, para fazer o caminho, a gente deixa sempre aberto ali a abinha e vai traçando os pontos. Para mudar a visualização, é pelas abas aqui da direita. Hoje eu vou morar um pouquinho mais longe do polo. Cá está. Aqui eu tenho, né, na aba aqui da régua, a gente tem, então, o comprimento, vou colocar em metros para ficar mais simples. Vou diminuir para vocês observarem todo o caminho que eu tracei. Agora, pessoal, observem aqui na janela da régua. A gente tem a opção para exibir perfil de elevação. Cliquem em exibir perfil de elevação e ele nos dará aqui, então, uma altitude, né, aproximada daquilo que a gente percorre nesse caminho. Esses dados de elevação do Google, eles são provenientes de uma missão da NASA, são dados então provenientes da NASA, e as altitudes, elas são aproximadas. Elas são aproximadas porque ele não tem altitude ponto a ponto, mas a altitude é tirada de uma área, né, de 90 por 90 metros, mas ainda permite que a gente tenha, né, ideia da altitude desse caminho. Bom, então a gente tem ali o nosso polo, uma seta indicando o polo, o lugar mais alto ali do nosso caminho, e uma descida, né, gradual, chegando até a casa. E aqui a gente tem todos os detalhes, por exemplo, no polo, uma altitude de 93 metros,
enquanto na casa são 75. Mostra também a distância desse caminho, aqui no perfil de elevação, que é de 514 metros, e a inclinação também. Bom, então eu quero salvar essa informação para trabalhar com os alunos depois. Eu tenho que vir aqui na régua, clicar em salvar. Vou colocar caminho, polo e casa nova, por exemplo. E aqui eu tenho a medida do caminho em metros. Eu posso colocar uma descrição para ele ou mesmo uma imagem. Clico em OK. Sempre que vocês quiserem, então, exibir esse perfil de elevação para qualquer caminho, não só esse caminho ou qualquer outro caminho que vocês tracem, ele sempre vai ter a opção para que vocês visualizem o perfil de elevação. Clicando então com o botão direito, vocês vão mostrar perfil de elevação e ele volta a aparecer aqui embaixo. Então, é bacana trabalhar, né, em atividades, também para mostrar o relevo, é muito legal para mostrar o relevo, porque aqui mostra uma altitude em relação ao mar, né, então deixa eu observar, eu vou voar para outro lugar para vocês perceberem, né, essa diferença. Vamos lá. Eu vou voar, deixa eu pensar um lugar, para Ouro Preto, Minas Gerais. Pesquisar, vou fechar meu perfil de elevação. Ouro Preto é uma cidade conhecida por muitas ladeiras, né? Uma cidade histórica. Deixa eu procurar pelo centro. Bom, eu vou colocar nossa visualização aqui em 90 graus no R e vou traçar um caminho qualquer com vocês. Então, vou em régua, começo traçando o meu caminho. Ali ele já está me demonstrando o perfil de elevação. Enquanto eu ando pelas ruas de Ouro Preto. Bom, pessoal, acho que é o suficiente, né? Mas observem a diferença, né, entre esse caminho que a gente fez e o caminho anterior. Vou diminuir o zoom para vocês observarem o caminho inteiro. E o quanto o Google Earth Pro, ele nos permite ter uma real ideia mesmo de um caminho que você pode vir a percorrer, ou que você percorreu e notou essas diferenças no terreno. Observem as diferenças entre cada um dos pontos e sua elevação, sua declinação. Um ponto mais alto aqui, que nem sempre a gente percebe quando
A imagem está em 90 graus. Aqui a gente tem um caminho, então, de 773 metros, mas bem diferente do caminho anterior, né? E uma elevação que entre 1.124 metros e 1.143, que aqui o gráfico nos mostra elevação mínima, média e máxima. Eu vou salvar isso também. Vou colocar caminho Ouro Preto. Lembrando sempre que quando vocês quiserem voltar a ver, né, o perfil de elevação do caminho, tem que clicar com o botão direito e mostrar perfil de elevação. Bom, vou fechar, vou voltar do caminho lá do polo. Aproximar. Pessoal, vocês lembram do que eu comentei sobre essas camadas, né? Que são, que a gente chama de layers ou camadas. Vocês podem habilitar as construções em 3D. Os limites e marcadores são interessantes sempre deixar, porque nos mostra, né, o limite do Brasil, dos estados, enfim. Ele ajuda bastante na localização. Ó, e vou mostrar o seguinte para vocês. Aqui, quando você clica no caminho, reparem que a gente tem uma ferramenta que surge aqui no início, que quando não está clicado, né? A gente não tem isso. Aqui no caminho a gente tem uma ferramenta que mostra aqui pra gente reproduzir passeio. Então, o que essa ferramenta faz? Eu vou habilitar para vocês verem. O caminho que eu tracei, as linhas do caminho que eu tracei, ela nos leva num passeio entre esses lugares que eu marquei, entre os pontos que eu marquei. Isso vocês também podem utilizar em atividades, a gente vai falar mais ainda sobre os passeios. E é importante que vocês percebam como uma ferramenta, a gente trabalhou o caminho na outra atividade, eu vou clicar aqui com direito, propriedades, porque isso possibilita que eu edite o caminho, não é o que eu vou fazer, mas a gente já falou sobre mudar o estilo e a cor. Podemos ainda ver suas medidas, né, em metros ou em outras unidades que vocês quiserem. Então, observem como uma mesma ferramenta, ela nos possibilita várias outras atividades, né? Então, quando eu adiciono um caminho, eu tenho ainda, clicando com o botão direito, o perfil de elevação de todo o caminho que eu fiz. E ao fechar esse perfil de elevação, eu tenho ainda a possibilidade dele reproduzir esse caminho, né? De reproduzir o passeio que eu fiz neste caminho. Então, é importante explorar as ferramentas, conhecê-las, né? Trabalhar de uma forma mais básica e inicial, mas também mostrar para os alunos, para aqueles que são professores, como uma mesma ferramenta pode ser trabalhada de diversas formas. Bom, vou fechar nosso passeio. Voltar para o caminho. Eu vou desabilitar aqui no canto direito, no canto esquerdo, desculpem, onde está mostrando o meu caminho. E agora, vamos trabalhar com a nossa próxima ferramenta.
Essa ferramenta está aqui em cima, é esse relógio, e ele mostra imagens históricas. O Google, desde a criação do Google Earth Pro, ele vem, sempre que possível, acrescentando imagens de satélite de maior qualidade e também, sempre que possível, obtê-las ou sempre que elas são disponibilizadas, para que ele consiga esse efeito das imagens históricas, como a gente pode ver. Ó, aqui, para essa área, ele está carregando ainda, mas para essa área de Santo Antônio da Patrulha, a gente tem imagens desde 2006. De 2006, e cada um desses marcadores é uma nova imagem que foi acrescentada, tá? Então, a gente tem 2006, aqui a gente tem a data de 11 de setembro de 2006. Observem como estava a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Algumas áreas, elas são possíveis de reparar melhor, né, no desenvolvimento, enquanto elas aumentaram e diminuíram, principalmente áreas com uma concentração mais densa de árvores. A gente vê isso aumentando e diminuindo em áreas de lavoura, dependendo a data das imagens, a gente também percebe isso nitidamente. Bom, então vamos lá. A gente tem imagens de Santo Antônio aqui em 2006, em 2010, em 2012 e em 2014. Vou retornar para vocês perceberem. Ele leva um certo... As imagens, elas nem sempre são do mesmo satélite. Então, a gente tem algumas diferenças, né, de cor e de qualidade mesmo. Olha como é nítida, né, essa diferença. E com essas imagens, e principalmente, né, se essas imagens estiverem próximas da casa dos alunos e tiverem uma disponibilidade bacana, né, você pode reparar em diversas coisas. Ó, o que eu pude reparar aqui, né, em Santo Antônio da Patrulha, aqui na região da Cidade Alta. Eu vou aproximar para vocês observarem. Primeira imagem, então, essa é de 2006. Em 2010. Em 2012, a gente tem um aumento aqui, né, na densidade das árvores. E em 2014. E a diferença entre 2006, outra coisa, né, bastante nítida que vocês... a gente tem aqui este bairro Imigrantes, provavelmente um loteamento mais novo, né? Em 2006 a gente tinha algumas casas, isso foi aumentando. Olha como aumentou drasticamente entre 2006 e 2010, ainda mais em 2012 até 2014. Bom, e essa imagem histórica, elas nos permite, né, diversas análises da paisagem, tanto do entorno da sociedade, como de áreas de degradação. Tem muitos projetos, né, que a gente pode procurar, que usam essas ferramentas. Bom, trabalhando então aqui, né, nesse loteamento que a gente percebe
uma expansão, né, uma nítida expansão, eu vou mostrar uma outra ferramenta para vocês, que ela permite, assim, que vocês trabalhem isso, porque, por exemplo, nem sempre, né, a gente tem disponível nas escolas a internet para fazer essa conexão e mostrar no momento a questão das imagens históricas. Então, isso permite que vocês salvem de uma forma que a gente possa, né, reproduzir, para salvar depois na nossa pasta e reproduzir isso sem a conexão. Bom, aqui em meus lugares, vocês vão clicar com o botão direito e adicionar pasta. Essa pasta eu vou chamar de Time Lapse. Time Lapse, então, vai ser a sequência das imagens, né, por ano, que a gente vai mostrar nessa pasta. Eu dou OK. Tenho aqui meu reloginho. Eu volto para nossa primeira data, que é de 2006. Para 2006, eu venho em adicionar marcador. Vou colocar um marcador com o ano de 2006. Ficar com o botão direito. Esse marcador vai estar aqui aparecendo na minha pasta. Você clica com o botão direito na data do marcador e clica em visualização instantânea. Isso vai garantir que o nosso time-lapse seja feito da forma correta. Agora vamos para a próxima imagem. Em 2010, eu adiciono mais um marcador. Vou adicionar então com a data de 2010. Dar OK. Mais uma vez, clico com o botão direito e clico em visualização instantânea em cima da data. Próxima data de aquisição das imagens, então, 2012. Adiciono o marcador, o ano de 2012, dou OK e clico de novo em visualização instantânea. Bom, vou adicionar então. Vou para a próxima imagem, né, que a gente tem que é para 2014. Adiciono outro marcador com a data de 2014. Dou OK, clico com o botão direito e mais uma vez em visualização instantânea. Quando eu clico nessa pasta, observem, a gente já aparece aqui uma opção também para reproduzir o passeio. Eu vou tirar os marcadores, né, para não aparecer em amarelinho. Clico em cima da pasta e começo a reprodução. Ele nos mostra desde do momento que eu comecei com vocês, né? E então, agora, pausadamente, desde 2006. E os anos seguintes, ele mostra o reloginho, ele pausa, né, a cada nova imagem obtida. Isso permite que a gente visualize, que a gente grave isso para visualizar posteriormente, né, em sala de aula ou em outro ambiente ou em outra atividade. Aqui a gente poderia trabalhar, por exemplo, na geografia, né, que eu falo aquilo que eu domino um pouco mais. Na geografia a gente pode trabalhar com a expansão urbana, com a questão realmente dos loteamentos, se esse loteamento, vocês que moram aí podem fazer um trabalho de campo para mostrar a sua expansão, falar também sobre a especulação imobiliária, por exemplo, a questão dos preços, dos serviços que a gente conta num bairro, conta ou deixa de contar num bairro novo. Bom, eu vou fechar aqui o nosso time-lapse
e o nosso passeio. Agora, mais uma vez, como a gente fez na semana passada, eu vou trazer esses... Ó, na semana passada a gente salvou, né, com os meus lugares para abrir numa próxima vez. Tudo que ficar em lugares temporários, reforço com vocês, isso não estará no computador a próxima vez que vocês abrirem. Então, vocês devem sempre arrastar isso para os meus lugares. Então, sempre que vocês podem ir clicando com o botão direito para salvar em meus lugares, ou podem apenas arrastá-los. Bom, então, nesse caso, para salvar tudo aquilo que fizemos hoje. Como eu disse na semana passada, eu vou reforçar, porque salvar vai ser sempre muito importante. Nós clicamos em cima de meus lugares, a gente tem o passeio aos pontos turísticos, que é uma camada que está aqui, que foi acrescentada pelo Google, eu vou desmarcar. Mas tudo que eu desenvolvi está marcado. Eu clico com o botão direito e vou em salvar lugar como. A gente tem aqui a opção de salvar como KML ou KMZ. Independente de qualquer uma das duas que a gente salve, a gente sempre vai conseguir reabrir no Google Earth. O KML e o KMZ, eles também podem ser abertos em outros sistemas de informações geográficas, outros SIGs, como ArcGIS, QuantumGIS, e por isso ele tem essa opção para salvar. Eu vou salvar aqui como aula 2, Ana Paula. Vou dar um save. Então, sempre que eu acessar a minha pasta, aqui nos meus, eu salvei no meu desktop, eu terei aqui, ó, Ana Paula, aula 2, um KMZ File, que já mostra ainda o link, né, do Google Earth Pro como o programa padrão para abrirmos esse arquivo. Bom, a nossa atividade hoje foi um pouquinho menor, mas porque eu vou pedir para que vocês façam agora, diferente da semana passada. Nessa semana, o que a gente vai fazer é realmente uma atividade de pesquisa. Essa pesquisa, ela vai acrescentar, né, as nossas leituras complementares. Também, então, porque também a gente tem cada pessoa trabalhando numa área diferente. Eu já vi as propostas de atividade de vocês, a gente tem algumas atividades bem interessantes. Então, o que eu espero de vocês nessa semana, né? Então, vão ser 2 atividades. A primeira delas, que é uma atividade mais prática, né? Eu quero que vocês refaçam isso que eu fiz com as altitudes e gerando os perfis de elevação e relatem para mim que entre o polo e a casa de vocês, que vocês tracem esse caminho e relatem para mim lá no fórum de atividades a altitude que vou mostrar novamente para vocês. Clicando com o botão direito no caminho que a gente fez, em mostrar perfil de elevação, eu quero que vocês mostrem essa elevação aqui, mínima, média e máxima. Quero que vocês postem essa elevação para mim. A nossa próxima atividade, então, é uma atividade de pesquisa. Eu mostrei para vocês, por exemplo, Ouro Preto, né, que é um lugar que uma cidade histórica e que é conhecida por suas ladeiras, mas que tem esse diferente perfil de elevação, né? Eu quero que vocês busquem por lugares que tenham um perfil de elevação mais, esse gráfico de elevação que tenha mais acentuado, né? Como era o de Ouro Preto, ou que seja bastante diferente, não precisa ser tão acentuado, mas eu quero um perfil de elevação
diferente desse perfil de Santo Antônio da Patrulha, que também seria diferente do perfil aqui da minha cidade, de Rio Claro, que é uma cidade bastante plana. Então eu quero que vocês mostrem esses diferentes perfis de elevação. E aí, vocês fazendo essa pesquisa, né, em lugares que vocês têm interesse, vocês tracem os caminhos, façam esses perfis de elevação e então, depois de feitos, né, algum que você achou mais curioso, você também vai relatar no fórum a cidade que você fez esse perfil de elevação e algum ponto de referência nessa cidade. Então, eu vou fechar aqui, eu vou lá para o meu caminho em Ouro Preto para mostrar alguns detalhes para vocês. Bom, a gente já tem os marcadores aqui habilitados. Habilitem ainda a camada lugares. Quando eu habilito a camada lugares, eu tenho alguns detalhes, né? Então, eu quero que vocês tracem esse perfil de elevação, digam a cidade deste perfil de elevação e algum ponto de referência próximo ao perfil que você traçou. Aqui, por exemplo, eu habilitei lugares, eu tenho como ponto de referência a Praça Padre Lobo, vamos ver esse, ou o Museu do Aleijadinho, por exemplo. Vocês relatem, o meu perfil de elevação, o meu caminho começa próximo ao Museu do Aleijadinho até... Bom, aqui eu não tenho nenhum ponto de referência muito próximo, mas passando então pela Praça Padre Lobo, por exemplo. Procurem terminar então mais próximos a pontos, a lugares, né, demarcados aqui no Google, para que seja mais fácil caso os outros participantes tenham a curiosidade também de ver esse seu perfil de elevação. E também, como a gente pensou na outra semana, né, vocês me deram, quem tiver ideias de como trabalhar isso, ou que viu possibilidade de trabalhar isso em sua sala de aula, relatem também lá no nosso fórum. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez vocês. Na próxima semana teremos mais uma aula com mais ferramentas e eu sigo pesquisando também conforme vocês postam suas atividades e aquilo que vocês gostariam de fazer com o programa. É interessante também para mim, porque eu começo a pesquisar outras formas de auxiliar vocês no trabalho que vocês querem desenvolver. Então, quem vocês tiverem alguma ideia, sempre postem no fórum, que eu vou acompanhar. Isso pode ser bastante produtivo e até dar novos andamentos para nossa atividade. Então, até semana que vem. Tchau!